Olá pessoal, bem-vindos a mais esse conteúdo do Oncoportal. Meu nome é Rodrigo Munhoz, oncologista clínico especialista em tumores de pele e sarcomas e um dos idealizadores e fundadores do Oncoportal. Ao longo dos próximos minutos, a gente vai falar de um tema bastante interessante que diz respeito às mutações que aumentam o risco do melanoma. O melanoma é um tumor maligno que nasce mais frequentemente na pele. Até existem melanomas de outros sítios primários, mas o melanoma primário da pele é disparado o mais comum. E quando a gente fala de qualquer tumor, a gente precisa entender os motivos ou os fatores que contribuem para a formação daquele tumor. E ao longo dos últimos anos, se falou muito sobre os avanços na compreensão das mutações do tumor, que são mutações que acontecem no processo de transformação de uma célula normal para uma célula tumoral, mas que não são mutações tipicamente que são compartilhadas com as células saudáveis. Ou seja, são mutações que muitas vezes servem de alvo para tratamento, mas que não interferem muito significativamente no risco de formação daquele tumor. Existe um outro grupo de mutações, que são aquelas mutações relacionadas a síndromes hereditárias, ou seja, alterações no DNA que passam de geração para geração e que aumentam o risco de câncer. Essas são as chamadas mutações germinativas. E é justamente dessas mutações que a gente vai falar hoje. Em 90% dos casos, o melanoma nasce fora do contexto de uma síndrome hereditária. Ele nasce por fatores muitas vezes próprios, exemplo, cor da pele, cor dos olhos, número de pintas, somados a fatores ambientais adquiridos ao longo da vida, como, por exemplo, exposição solar ou imunossupressão. Mas em 10 a 12% dos casos é possível identificar alguma síndrome predisponente, ou seja, a presença de alguma mutação chamada de germinativa que aumenta o risco do câncer. Existem diferentes tipos de mutação que podem contribuir significativamente para o risco do melanoma e de outros tumores. Em alguns cenários, o melanoma é o tumor dominante, em alguns outros cenários nessa síndrome, outros tumores podem acontecer e o risco também aumenta um pouco para o melanoma, mas aumenta mais para outros tipos de câncer. A mutação predisponente mais comum no melanoma é a chamada mutação do gene CDKN2A, que está associada a uma doença que se chama síndrome do nevo displásico ou síndrome do melanoma familiar. O que acontece é um aumento na formação de melanoma e um aumento da mesma forma no risco também de câncer de pâncreas. Existe um outro gene que pode estar mutado e que dá origem ao mesmo padrão, que é um gene que se chama CDK4. E aí existem as outras mutações que acontecem com uma frequência muito menor, exemplo, mutações de BAP1, mutação de um gene que se chama MC1R, MITF e até mesmo a mutação de BRCA, tipicamente mutação de BRCA2, que aumenta naturalmente muito mais o risco de outros tipos de câncer, tipicamente câncer de mama e câncer de ovário, mas que contribui com uma parcela dos casos de melanoma e do risco dessa doença. Uma pergunta inicial é quando que a gente deve investigar uma mutação predisponente, uma síndrome hereditária no melanoma? E aí existem diferentes critérios em função do contexto, tem regiões em que tem uma alta incidência de melanoma, regiões que têm uma baixa incidência de melanoma. Tipicamente no nosso país a gente considera a incidência intermediária para baixa, claro, com uma grande variabilidade no território nacional, mas tipicamente a gente vai usar a regra dos dois, ou seja, quando o mesmo indivíduo tem 2 ou mais melanomas, ou quando na família tem 2 casos ou mais de melanoma, ou pelo menos um caso de melanoma e um caso de câncer de pâncreas. Como eu disse, essas regras podem mudar em função do contexto, mas nos ajudam aí a selecionar quais são os pacientes candidatos à testagem. E como é que isso é feito? Isso tipicamente é feito com um teste que avalia o DNA da célula normal, porque se é uma mutação que aumenta o risco de câncer, ela é compartilhada com as células normais. Ela não é uma pesquisa feita na célula tumoral. Tipicamente numa amostra de sangue ou de saliva, que é utilizada então para essa avaliação do DNA, buscando essas mutações. Mas é importante lembrar mais uma vez que na enorme maioria das vezes o melanoma acontece de forma esporádica e não relacionado a uma síndrome hereditária, a uma mutação predisponente. Por que esse é um teste importante? Porque ele pode, ainda que não afetar o tratamento, afetar sim a forma através da qual esse paciente é acompanhado. A gente pode ajustar, por exemplo, os exames de acompanhamento de risco do câncer de mama, uma colonoscopia, em função, em resumo, cada mutação encontrada tem um algoritmo de acompanhamento em função do tipo de câncer que tem seu risco aumentado.
E daí a importância de se pesquisar esse tipo de mutação, adotar estratégias preventivas não só para o melanoma, mas para outros tipos de câncer nos mais variados sítios. E naturalmente para o aconselhamento dos familiares também. Uma vez que se identifique uma predisposição genética na família, é fundamental discutir o desejo de se testar ou não os outros familiares relacionados. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído, fiquem ligados aqui no conteúdo do Oncoportal e até a próxima!